Hoje nós estamos em Atos 8, tá bom? Não vou ler o capítulo todo, porque já avançamos um pouco no tempo, mas muito oportuno esse testemunho. Mas eu quero falar junto com os irmãos aqui, nesta manhã, sobre o crescimento saudável da Igreja de Cristo. Então, é interessante esse verso primeiro, onde nós vamos basear nossa reflexão, e já recomendo que os irmãos possam ler em suas casas o capítulo 8 de Atos. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram, por causa dele, grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. O verso 4 também. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Vamos falar juntos? Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Nós precisamos aprender a aproveitar as oportunidades. Vamos falar juntos? Nós precisamos aprender a aproveitar as oportunidades. Pai, abençoa a Tua palavra, abençoa a nossa reflexão nesta manhã, que, ó Deus, essa meditação, ó Deus, possa nos instruir a vivermos a Tua palavra nesses dias, em nome de Jesus. Amém e amém. É interessante esse momento da vida da igreja. A igreja agora vai sofrer, vai passar por um sofrimento. Você já parou para pensar? Se você estivesse na Ucrânia hoje, se você estivesse em Gaza e não tivesse nada a ver com esse grupo terrorista, e você tem que sair da sua casa, deixar seus pertences e ir para outra região com a tua roupa do corpo e algumas coisas que você tem, você já parou para imaginar? Um dia desses eu sempre passo ali no centro e tem uma família de venezuelanos. Um dia desses eu passei, deixei as meninas, entrei no Pro Brasília, comprei uma cesta básica, fui lá entregar e fui conversar com eles. E perguntei por que eles estavam aqui. E eles falavam que na região onde eles estavam morando, eles não poderiam mais morar, por causa da perseguição. Então, queridos irmãos, você já parou para imaginar o que você faria se você estivesse no meio dessa luta, dessa dificuldade? O que esses irmãos fizeram? Eles saíram pregando o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Essa é a prioridade central da vida de um cristão, pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não importando se você está num momento bom, tranquilo, ou se você está enfrentando lutas. É isso que nós estamos vendo aqui em Atos capítulo 8. E nesse momento de perseguição, e olha que a perseguição é Saulo aqui, que vai depois se converter e se tornar Paulo. Esse Saulo, ele prendia as mulheres, mandava bater nas mulheres, nas idosas, mandava os homens para os calabouços, porque simplesmente eles professavam a fé em Cristo Jesus. Queridos irmãos, isso me traz uma reflexão muito profunda, porque nós como crentes, e nós pertencemos a uma geração que parece que é uma geração que a gente fala assim, né? Em dia de chuva não vem na igreja porque é uma geração de açúcar, porque se choveu vai derreter. Nós somos uma geração que nós não temos o ardor de evangelizar, nós não temos o ardor da pregação do evangelho. Se nós queremos fazer uma programação que enche a igreja, nós temos que fazer um almoço, um jantar.
Mas se nós marcarmos aqui, irmãos, nós vamos fazer uma madrugada do carinho, vem aqui para a igreja, sexta-feira, 7 horas, para a gente fazer uma sopa e sair para distribuir. Não vamos juntar 10 pessoas para fazer isso, justamente porque nós somos uma geração de crentes que não tem compromisso com a palavra de Deus. Por quê? Por causa desse evangelho superficial que tem sido pregado, por causa desse evangelho de barganha que tem sido pregado. Gera um monte de crente de não me toques, um monte de crente de papel, porque é crente de papel, não pode amassar que, não dá para mim, isso eu não quero. Então as pessoas ficam pulando de igrejas em igrejas e não assumem compromisso, não assumem compromisso com o evangelho, com a causa de Cristo. Aqui em Atos 8, nós vemos então que esses irmãos têm que deixar suas casas, deixar suas regiões, deixar seus comércios, deixar seu trabalho, ir para as outras regiões, mas eles não perderam a visão da missão, do propósito da vida deles, que era pregar o evangelho de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Essa é a nossa missão primordial como crentes, pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui Filipe chegando em Samaria, e ele chegando em Samaria, as pessoas vão para ouvi-lo, ele começa a realizar sinais, os mesmos sinais que os apóstolos fizeram, que Pedro e João fizeram, e agora Filipe realiza esses milagres também na Samaria. Vocês se lembram que Samaria é aquele local onde Jesus se encontrou com a mulher samaritana, e aquela mulher, já ao converter-se, ali aos pés do Senhor Jesus Cristo, ela anuncia a sua cidade então vai para ouvir o mestre. Agora Filipe está nessa região da Samaria, e lembre-se que Samaria e judeu não se misturavam, porque eles falavam que eles não eram judeus de sangue, judeus verdadeiros, então eles eram judeus misturados, mas não eram judeus, então eles não eram um povo escolhido. Agora Filipe, com o evangelho de Cristo, então já não existe mais essa supremacia cultural. O que existe é a supremacia da palavra de Deus, amém, irmãos? A supremacia da palavra de Deus, a palavra do evangelho de Cristo Jesus. É Jesus Cristo que salva, é Jesus Cristo que transforma, e Ele que é o nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Então agora caem todas as barreiras étnicas, culturais e sociais. Somos agora então tratados como povo de Deus e filhos de Deus, inseridos então na família e no corpo de Cristo, que é esse organismo vivo, dessa igreja viva. Então a igreja vai se espalhando com essas pessoas que, primeiramente, outra situação aqui, essas pessoas não fizeram curso de seminário, não teve escola de treinamento, essas pessoas se converteram, essas pessoas então estão se espalhando, só que elas têm uma paixão dentro delas. E qual é a paixão? Jesus Cristo. Jesus Cristo fez algo na minha vida, Jesus Cristo produziu algo na minha vida, e eu quero que você experimente o que Cristo Jesus fez na minha vida. É isso que essas pessoas estão fazendo. Não é um mover missionário de pessoas especializadas, é um mover missionário de crentes, é um mover missionário de homens e mulheres convertidos aos pés de Cristo Jesus, que estão cheios do Espírito Santo, e estão falando da boa nova que receberam. E nós estamos sempre, a igreja, querendo criar clero, querendo criar estratificação, sendo que as coisas dentro da igreja precisam ser dinâmica. E dinâmica no sentido de que, eu vou pregar o evangelho, a pessoa se converteu, eu vou ajudar essa pessoa a andar nos caminhos de Cristo Jesus, firmar, e aí a gente prega, aí não sou só eu que estou pregando, é 2 que começam a pregar, aí mais 2 vão se converter, aí de 1 saiu para 2, saiu para 4, aí imagina essa proporção de crescimento, de 4 surgem mais 4, aí já passou para 8, de 8 vai passando para 16, 16 vai passando para 32, de 32 vai passando para 64, imagina essa é a proporção do crescimento do povo de Deus. Só que hoje,
Muitos crentes influenciados por essa mentira da teologia da confissão positiva, da teologia da prosperidade, e isso tira dos crentes o ardor da evangelização, isso tira dos crentes a prioridade da evangelização, o entendimento que o cerne do cristianismo, queridos irmãos, o cerne, se eu estou realmente inserido em Cristo Jesus, o que está circulando ao meu redor é que eu sou sal e luz do mundo, é que eu estou aqui para anunciar Cristo Jesus, eu estou aqui para fazer diferença na vida das pessoas. É isso que está acontecendo com essa igreja, e ela vai se espalhando, a gente não sabe onde vai chegar, a gente não sabe quantas pessoas vão atingir, mas uma coisa a gente sabe, que ela vai se espalhar ao redor de todo o mundo, por causa dessas pessoas, que chegou até nós. Você acha que o Evangelho chegou no Brasil? Foi porque existiam realmente missionários com muito recurso financeiro para vir para o Brasil? Não, os rincões foi evangelizado por pessoas de fé, que se converteram aos pés do Senhor Jesus Cristo. As pessoas que chegaram aqui no Goiás, queridos irmãos, eles vieram no lombo de mulas, desbravando, eles eram chamados de colportores, porque lá na cidade do Rio, na cidade de São Paulo, eles davam Bíblias para eles, e essas pessoas vinham então distribuindo essas Bíblias, e o nome dessas pessoas que distribuíam essas Bíblias se chamava colportores. E muitas das igrejas, muitas dessas pessoas chegavam em cidades, e eles eram expulsos dessas cidades, porque estavam pregando o Evangelho. Nós temos a história aqui da cidade de Cristianópolis, que antes do fundamento da cidade de Cristianópolis, havia uma outra cidade que e os católicos expulsaram os cristãos, e eles fundaram a cidade de Cristianópolis. Então, queridos irmãos, o Evangelho se cresce na proporção em que os crentes evangelizam, e nós não podemos ficar contaminados por esse Evangelho água com açúcar que é pregado, esse Evangelho sem sentido, esse Evangelho de barganha, muito pelo contrário. E olha como a igreja vai enfrentar aqueles que são opositores da igreja, e aqueles que são opositores da igreja, são aqueles como esse homem, chamado Simão. Veja o verso 9 junto comigo. Um homem chamado Simão, vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Vocês se lembram que tinha um homem assim aqui próximo de Goiânia, mais próximo de Brasília? Um homem que se denominava homem de não sei de quem, mas parecia mais um homem do capeta. Sabe quantos anos esse homem ficou fazendo isso? 25 anos. Sabe qual é a estimativa da fortuna dele? Mais de 25 milhões. Dá para você entender? Queridos irmãos, nós temos uma palavra que ela é poderosa, que ela é libertadora e que ela é transformadora. Agora, não adianta você saber disso e você não comunicar essa verdade. Porque aqui tem esse homem Simão, e como esse Simão, tem diversos outros homens assim ao redor de nós. Esse homem praticava feitiçaria. Então, o que era praticar feitiçaria? Então, vem agora na sexta-feira da vitória. Isso é feitiçaria. Você vem que nós vamos jogar o sal grosso para você, você vai passar pelos portões que vão abrir sua vida financeira. Isso é feitiçaria. Isso é feitiçaria. E agora nós estamos chegando aí nesse negócio do Halloween. Não fica praticando Halloween na sua casa, não. Não brinca com coisa séria, não. Não brinca com coisa séria, não. Esse movimento nos Estados Unidos cresceu a partir de 60 anos para cá. E sabe o que cresceu junto nos Estados Unidos? Evasão de jovens das igrejas. Também o número de suicídio de jovens quase que quintuplicou. Isso são dados, são estatísticas. Não fica brincando com coisa séria, não. Não fica brincando com morte, não fica brincando com Satanás. Você não precisa temer Satanás.
Você não precisa temer a morte, mas você não pode ficar brincando com essas coisas. Você tem que ser sério com Deus. Tanto é que Filipe, olha o que eles falam para esse homem. Esse homem, presta bem atenção, aquele que é ardiloso, aquele que quer fazer o mal, ele está muito atento. Ele está muito atento para identificar oportunidades onde ele pode chegar, explorar e extorquir a vida das pessoas. Presta muita atenção no que esse texto está dizendo. Ele começou a olhar e viu o que os discípulos estavam fazendo. Veja o verso 13. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Ele se converteu, ele se batizou. Dá para você entender? Ele se inseriu dentro da igreja. Vou usar uma expressão ainda mais forte. Ele se infiltrou na igreja. Ele se infiltrou na igreja. Ele se infiltrou porque ele achou, ali tem um negócio bom, mas eu quero esse negócio bom, eu preciso aprender para replicar. Ontem eu estava no carro com a Ana Luísa, e a Ana Luísa me perguntou assim: pai, como que começa uma igreja? Aí eu expliquei para ela: filha, uma igreja batista começa prioritariamente com o esforço de uma outra igreja batista. Porque dentro da igreja batista é a igreja que estabelece a igreja. Nossa igreja é igreja filha da primeira igreja batista Jardim Novo Mundo. E a primeira igreja batista Jardim Novo Mundo é filha da igreja batista da Vila Nova. E a igreja batista da Vila Nova é filha da primeira igreja batista de Goiânia, que é filha da primeira igreja batista de Catalão, que é filha da primeira igreja batista de São Paulo. É a igreja que estabelece a igreja dentro da denominação batista. Então, é um esforço da igreja. Ah, legal isso, né, pai? Eu falei, é legal, é bom, porque tem critério para organizar. Nossa igreja passou por tudo isso. Aqui hoje, só a Gisele que está aqui, que participou do concílio. Você participou, Carlos, do concílio? Não, mas vocês chegaram na época do concílio. Aí faz um concílio. Os pastores que são filiados à Ordem dos Pastores Batistas do Brasil se reúnem, tem que ser no mínimo 11 pastores. Eles se reúnem em assembleia dentro da congregação que foi convocada pela igreja, que é a primeira igreja batista de Jardim Novo Mundo, e aí esses pastores vão arguir a igreja. O nosso concílio foi super tranquilo, durou 3h30, normalmente é 40 minutos, 1 hora, o nosso durou 3h30, aí a janta esfriou, o bolo derreteu, então foi muito gostosa a noite, mas é assim, uma coisa séria, uma coisa não é brincadeira. Aí eu falei para ela, agora tem um outro modelo de plantação de igreja. Alguém fala assim, eu gosto de Deus, gosto de Jesus, então vou começar uma igreja. Reúne algumas pessoas, fala, vou começar uma igreja. Na hora que tiver um grupo razoável assim, ele vai lá, abre um estatuto, geralmente ele é o presidente, a esposa é a vice, coloca alguém para ser o tesoureiro, abre uma igreja, leva as pessoas a adquirir um terreno, leva as pessoas a adquirir um prédio. Aí eles falam assim, 60% do que entra é meu. E eles falam que aquele patrimônio é deles. E aí é esse emaranhado de coisas que nós estamos vendo aí. Esse emaranhado de coisas malucas que nós estamos vendo aí. Tem pastores aqui em Goiânia que já são bilionários. Bilionários. Tem pastores aqui em Goiânia que já tem avião e jato. Que quando começaram a igreja, eles moravam de aluguel e não pagavam aluguel para a irmã que frequentava a nossa igreja. E ela me perguntava, pastor, e agora, pastor? O senhor acha que eu entro com ação de despejo? Pergunta difícil para um pastor, né, irmãos? O que um pastor deveria responder para eles? Entra com ação de despejo? Eu falei assim, não, irmã, vamos orar, e ele vai sair de lá em paz.
Aí na outra semana ela pediu que eu fosse visitar, eu fui lá e conversei com essa pessoa. E falei, irmão, não faz isso, é uma viúva. Ah não, eu já estou saindo. Passou 2 dias, pegou as coisas, saiu do imóvel, deixou o imóvel todo estragado para a irmã, não pagou os atrasados. E a irmã, pastor, o senhor acha que eu processo? Meus filhos querem que eu processe. A irmã tem todo o direito, mas eu acredito que aquele que é o Senhor de toda a justiça vai dar para a irmã muito mais. Tem algumas pessoas que falam, pastor gosta de fazer panos quentes com as coisas. Não, porque a palavra de Deus diz assim, irmãos, que a gente, ai daquele por onde vier o escândalo. Então nós não podemos ser objeto de escândalo no reino de Deus. Nós não podemos ser. Mas os outros estão fazendo, pastor. Não se importe com os outros, porque a justiça de Deus virá e ela prevalecerá. Amém, irmãos? Seja simplesmente fiel a Cristo Jesus. Como, olha o que Pedro respondeu a esse Simão, ó. Verso 18. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Me dá essa unção aí, eu te dou 1 milhão por essa unção. E disse, dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos, receba o Espírito Santo. Sabe como é que funciona essa onda de unção apostólica, esse negócio? É 100 mil reais para ser ungido apóstolo. 100 mil reais. Tem uma associação de apóstolos nacional. E tem a associação de apóstolos internacional. Dá para você entender? 100 mil reais para receber o título de apóstolo. Graças a Deus eu não preciso comprar nada. Amém, irmãos? Nem você. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. E quem tem o Espírito Santo tem aquilo que é o mais precioso do reino de Deus. É só o Espírito Santo que pode fazer com que você prevaleça na palavra de Deus. Veja o que Pedro respondeu. Pereça com você o seu dinheiro. Você que pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro, você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Olha, só alguém cheio do Espírito Santo pode repreender alguém na autoridade de Cristo Jesus, e não vai aceitar suborno. Isso aqui, a palavra disso aqui é suborno. Não vai aceitar corrupção, não vai aceitar dinheiro de merenda escolar, não vai aceitar terreno público que era para ser destinado a ser uma creche, um hospital, uma escola. E aí se constrói um patrimônio milionário, trilhardário nesse espaço. E agora fala que é a igreja. Dá para você entender, querido irmão? Pedro está dizendo, quem está com Cristo e anda com Cristo, não aceita suborno, nem corrupção, nem desvio de finalidade das coisas. Isso é muito sério, igreja. A igreja precisa crescer, amém, sim, mas a igreja não tem a ética de que os fins justificam os meios. A ética da igreja não é essa, e não pode ser essa a ética da sua vida. A ética cristã diz, nós temos um Deus que nos chama a viver em integridade, e que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. E essa é a regra do jogo dentro da igreja. Essa é a regra da vida dentro da igreja. Essa tem que ser a regra que eu e você precisamos dominar em nossa vida, em nossos negócios, em tudo que nós vamos fazer. É isso que Pedro está nos ensinando aqui. Agora, observe, às vezes a gente tem medo de repreender, e hoje em dia tem esse negócio, por causa do politicamente correto, não pode, fica... Observe,
Com essa palavra dura de Pedro para Simão, Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Então esse Simão, que era feiticeiro, ele sabia: eu entrei num lugar muito sério e eu não posso ficar brincando. E parece que tem muitas pessoas que se tornam líderes dentro de igrejas que não levam a sério o Evangelho de Cristo, a palavra de Cristo, e continuam vivendo no meio da corrupção, no meio da mentira, se distanciando cada vez mais diante de Cristo. Mas não é só esse episódio aqui que acontece. Observe que o próximo encontro de Filipe é um encontro com alguém importante. É esse etíope, nós não temos o nome dele, mas esse etíope, ele era o responsável pelos tesouros da rainha de Candace, e esse etíope, ele estava lendo o livro de Isaías. Então era um homem que era apegado à cultura, era um homem que estava interessado em aprender, e assim é o nosso mundo hoje, com tanta proliferação de tantas e tantas coisas, tantos e tantos conteúdos, tem muita gente querendo aprender a Bíblia. Agora, o triste é que tem gente querendo vender isso. A igreja não é assim, irmãos. A igreja, o que de graça receber, de graça dá. Amém, igreja? Esses são os nossos princípios, são os nossos valores. São os nossos valores. Aí, o que ele diz aqui? Então, esse etíope pega para Filipe, o Espírito Santo fala para Filipe correr atrás do etíope e falar para ele: deixa eu te explicar o livro que você está lendo. E ele chega e pergunta: você entende o que você está lendo? Ele fala, o etíope: não entendo, porque eu não tenho ninguém para me explicar. Filipe vai e explica para ele. Eles vão chegando com a carruagem lá perto de um rio, e ele fala assim: aqui tem água, então o que me impede de ser batizado? Queridos irmãos, quem conhece o Evangelho assume um compromisso com Cristo Jesus. Amém, igreja? Não é com o pastor da igreja, não é com o discipulado, é com Deus e Cristo Jesus, irmãos. Esse etíope entendeu. Ele falou: então, me batiza. Não é Filipe que fala: você vai batizar, você tem que batizar. Não, o etíope olha e fala assim: eu preciso desse batismo que você me contou. Querido irmão e querida irmã, você conhece o Evangelho verdadeiro? Você conhece o poder do Evangelho? Você já experimentou o poder do Evangelho na tua vida? Ou você vive num emaranhado religioso, de concepções religiosas? Atos 8 é um grande desafio para nos descortinar e entendermos o efeito positivo do Evangelho na vida das pessoas. E é também algo para nos mostrar que nós precisamos levar esse trabalho que nós temos diante de Deus com compromisso e responsabilidade, e que nós não podemos ficar brincando de ser crente. O mal, ele avança assustadoramente porque as pessoas de bem se omitem. Você sabia disso? As pessoas de bem se omitem, por isso que o mal avança, por isso que o mal se propaga. As pessoas de bem muitas vezes estão patrocinando o mal. Tinha um irmão que frequentava a igreja, ele falava: pastor, eu não dou o dízimo porque eu contribuo com o pastor lá da televisão. Eu falei: mesmo, irmão? Eu falei: irmão, isso não está certo. Você precisa congregar na igreja, você precisa ter compromisso com Cristo, você precisa aprender que a obra de Deus se mantém com os recursos. Mas parece que ele faz coisa muito boa, né, pastor? Lógico, ele compra o melhor jato do Brasil, está para ele, o melhor BMW do Brasil é dele. É assim que esses caras fazem. A maior cobertura de São Paulo. Triste isso, irmãos. Isso é triste. Isso é triste. Agora, por que acontece isso? Por que acontece isso? Porque os crentes se omitem de pregar e anunciar o Evangelho da salvação e ensinar para as pessoas a prioridade do Evangelho e o efeito do Evangelho, o Evangelho verdadeiro no coração das pessoas. O fruto do verdadeiro Evangelho é a pessoa ter um compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro fruto do Evangelho. Esse é o verdadeiro fruto que eu e você precisamos apresentar a Deus. Por isso que nesta manhã, queridos irmãos, eu queria destacar 4 princípios em Atos 8. O primeiro deles, queridos irmãos, o nosso compromisso com o Evangelho não é
não depende das circunstâncias. O nosso compromisso com o Evangelho não depende das circunstâncias. Eles estão sendo perseguidos, mas eles estão pregando o Evangelho. Amém, igreja? Que eu e você possamos ter o nosso compromisso com Cristo assim. Mesmo as coisas estando difíceis, estando complexas, estando complicadas para você, você não desiste de pregar o Evangelho. Mesmo que você passe uma noite em claro, dentro de um hospital, você vem para a obra do Senhor e não negocia com este mundo e as coisas deste mundo. Amém, igreja? Não negocie o seu compromisso com Cristo. Não negocie a sua vida com aquele que entregou a vida por você. Não negocie. O segundo princípio desse texto, queridos irmãos, que nós precisamos aprender, queridos irmãos, o verdadeiro Evangelho traz um efeito positivo na pessoa. Traz um verdadeiro efeito positivo. Pastor, eu não experimentei isso. Você não experimentou uma paz? Você não tem esperança? Você não tem alegria? Você não experimentou o verdadeiro amor de Cristo na sua vida? Eu não estou falando de sentimento de pele, não. Estou falando de sentimento de confiança. Ontem eu estava dando o jantar para o meu sogro, que ele não está dando conta de segurar. Eu estava ali e pensando, Deus está me dando um privilégio. Eu perdi meu pai com 11 anos, então eu não pude cuidar do meu pai na velhice. Mas hoje eu posso cuidar do meu sogro. Não negocie as coisas maravilhosas que Deus te dá. Amém, irmãos? Para de ficar olhando para a vida com uma perspectiva negativa. Para de ficar olhando para a vida com, é um problema demais, estou enfrentando problema demais, estou enfrentando dificuldade demais. Está nada. Está nada. Acorda, abre o olho. Vamos servir, vamos fazer corretamente. Esses irmãos fizeram muito mais, porque eles tinham um compromisso com Cristo. Terceira questão, queridos irmãos. Não negocie o Evangelho de Cristo. Não negocie o nome do Senhor Jesus Cristo. Não negocie isso para obter qualquer tipo de vantagem para a sua vida, ou para patrocinar qualquer tipo de coisa corrupta neste mundo. Não negocie. Isso foi muito sério. Se você se lembrar aqui comigo, no Atos capítulo 6, houve um problema também na igreja, porque as pessoas estavam tentando achar que poderiam esconder as coisas de Deus, Ananias e Safira. E o que acontece? Eles morrem, porque a gente pode esconder dos homens, mas a gente não esconde de Deus. A gente não esconde de Deus. E por último, queridos irmãos, que a sua pregação do Evangelho seja aproveitando todas as oportunidades. O Espírito Santo falou para Filipe, olha lá, tem alguém que está lendo a Bíblia. Olha lá, teu vizinho hoje precisa de uma visita. Olha lá, seu colega de trabalho está passando uma dificuldade, liga para ele. Olha lá, tem alguém que está no hospital, vai lá hoje visitá-lo. Olha lá, tem uma família carente que você conhece, que talvez hoje não tenha o que comer. Mês passado, o pastor Edivaldo me liga na segunda-feira e fala, pastor Carlos, eu preciso compartilhar esse testemunho com o senhor. Tinha cestas básicas aqui. Aí o Glênio estava aqui, eu falei, Glênio, leva essas cestas básicas lá para o seu pai. O Glênio colocou as 3 cestas básicas. O pastor Edivaldo pega e leva as cestas básicas. Chega lá uma irmã e fala, pastor, o senhor tem uma cesta básica? Faz 2 dias que não tem nada para comer aqui em casa. A cesta básica tinha destino, tinha uma família que precisava, porque aqui nessa igreja a gente quer fazer a obra de Deus com seriedade. A gente quer fazer a obra de Deus porque a gente entende que a gente está servindo um Deus vivo, poderoso, um Deus maravilhoso. Como eu gostaria que você saísse daqui hoje comprometido com Cristo, comprometido com a igreja, comprometido com a obra do Senhor Jesus Cristo, e que isso se transformasse em atitude prática na sua vida, na sua semana. Você, quem sabe, reunir com alguém para pregar o Evangelho junto com essa pessoa, fazer um culto que você reúne, agregue pessoas, falar com alguém que está precisando, ajudar alguém que necessita, como essa igreja viva em Atos 8, que mesmo sendo perseguida, pregava e anunciava o Evangelho a todos que precisavam. Ao sair daqui, lembre-se, você vai conhecer alguém que necessita do Evangelho de Cristo Jesus, e você é o porta-voz da vida, o porta-voz daquele que tem a palavra de salvação.
que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho que nós cremos que quando um homem e uma mulher confessam que Jesus Cristo é o Senhor, confessam que Jesus Cristo veio, viveu 33 anos sobre a face da terra, que Ele nasceu da Virgem, mas que Ele viveu 33 anos e Ele foi morto por Pôncio Pilatos, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, e hoje Ele está à destra de Deus reinando, e um dia Ele voltará. Um dia Ele voltará, e todos quanto crerem, confessarem no nome de Cristo Jesus, serão salvos, receberão o poder do Espírito Santo, e o poder do Espírito Santo agindo em nós, gera amor, alegria, paz, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, todos os dias de nossas vidas. E isso faz com que você acabou de ouvir no testemunho do irmão André e da irmã Evelyn, faz com que você entenda que Deus cuidará de ti. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, Pai celeste, nesta manhã, Deus, vimos, ó Deus, esses irmãos tão corajosamente, tão comprometidos, que saíram pregando e anunciando essa palavra tão preciosa que chegou até nós. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, faça com que nós saiamos daqui para viver esta palavra, este compromisso, todos os dias de nossas vidas, e que o nosso testemunho seja para a honra e glória do Senhor Jesus, e que as nossas vidas sejam para manifestar a Tua glória a cada dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, sua casa, e que a paz de Cristo, o amor do nosso Senhor e Salvador, e a graça maravilhosa de Cristo Jesus e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre a sua vida e sua casa, hoje e para sempre. Amém.